Fala pessoal, bom dia. Estou aqui cumprindo o meu encargo aqui e hoje vamos falar de Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então são duas leis operando e a gente sabe que essas leis naturais não tem como escapar delas, acontece. Lei da gravidade, né? Eu posso dizer para essa maçã aqui, maçã, fica no ar. Mas ela não fica, ó, maçã, por favor, fica no ar, não fica. Lei da gravidade, ela sempre acontece, né? Lei da inércia, maçã se movimenta, por favor, se movimenta, não se movimenta. A não ser que esteja uma força atuante sobre ela, a força sou eu, né? Atuante sobre ela. São leis. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livra da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte não tem também como escapar dela, ela sempre acontece, né? A gente pode explicar da seguinte maneira, eu trabalho o mês todo, chega no final do mês, eu recebo essa maçã de salário, e aí eu digo, não, eu não vou querer maçã, eu vou devolver para o meu patrão, para ele comer ou doar para alguém, mas com o pecado não tem como eu, com o salário, ou com a recompensa que eu recebi pelo meu trabalho, eu posso fazer isso. Posso devolver para a pessoa o salário, o dinheiro, alguma coisa que eu recebo. Mas com a lei do pecado e da morte não tem como. Eu pequei, eu vou receber a morte. E não tem como devolver. É isso que nós precisamos entender aqui sobre essa questão da lei do Espírito de vida que me livra da lei do pecado e da morte. A única maneira de a gente ficar livre disso é através da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A lei do pecado e da morte é o princípio que domina a humanidade sem Cristo, como uma força espiritual que puxa o homem para o erro, semelhante à gravidade. Essa lei operando do pecado e da morte, ela te puxa, não adianta. Tu quer ficar em cima, tu quer ficar com Deus, quer ficar no Espírito, quer ficar sem pecar, mas é uma lei operando sobre ti. É uma lei te puxando para baixo. A lei do Espírito da vida é uma força que atua em sentido oposto, libertando o crente dessa atração destrutiva. Então ela quebra essa gravidade do pecado que nos puxa. A lei da gravidade diz que as massas se atraem, né? Ou tudo é puxado para o centro da terra, né? Então a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livra da lei do pecado e da morte. Eis que o versículo de Romanos capítulo 8, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 2, está dizendo, a lei da gravidade age sempre para baixo, atraindo tudo para o centro da terra. Ela simboliza o poder do pecado e da morte que puxa o homem para baixo, para o erro, a corrupção e a separação de Deus. Sozinho o ser humano não consegue vencer a gravidade, assim como não consegue vencer o pecado por esforço próprio. Você sabe quantas vezes nós tentamos e não conseguimos. Quando a gente vê, caímos no mesmo erro, caímos no mesmo problema, de novo, porque nós tentamos sem Jesus, sem Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o Rei da Glória, Ele é poderoso, Ele venceu na cruz, venceu demônios, venceu pecado, venceu enfermidade, venceu por nós. Nós temos a lei da aerodinâmica ou da sustentação, né? Um avião vence a gravidade não anulando-a, mas introduzindo outra lei superior à lei da sustentação. Da mesma forma, a lei do Espírito da vida não apaga a lei do pecado, mas atua sobre ela, elevando o homem à espiritualidade. Então o Espírito Santo veio deixado por Deus para fazer nós vencermos essa lei do pecado e da morte que está atuando sobre nós. Se você ainda não é um cristão, ainda não aceitou Jesus, não conhece o Evangelho, eu quero te dizer que há uma solução para você. Tem como você conseguir ser melhor, fazer as coisas melhor, ser um homem ou uma mulher melhor, um pai, uma mãe melhor, um filho ou uma filha melhor, um empregado melhor, um funcionário melhor, um empreendedor melhor, né? Uma pessoa melhor. E uma pessoa que, sobre tudo isso, agrade a Deus e que consiga chegar perto de Deus, porque nós nos aproximamos de Deus e tudo fica melhor. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A gente também tem a lei da inércia, né? Eu digo para a maçã te movimenta, ela não se movimenta, né? A lei da inércia é a primeira lei de Newton. Todo o corpo tende a permanecer em seu estado.
parado ou em movimento, até que uma força externa atue sobre ele, né? Então, o homem, pela natureza pecaminosa, permanece no estado de pecado, até que o Espírito de Deus intervenha. A graça é essa força externa que muda a direção e o estado do ser humano. Então, eu queria deixar essa mensagem que é Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Isso é muito importante. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Deus nos deu essa oportunidade. Deus nos deu essa chance. Deus nos deu essa maneira de nós conseguirmos, em Cristo Jesus, pela força atuante do Espírito Santo. Que maravilha, né? É de se alegrar, né? Que bondade de Deus, que não nos deixou órfão, não nos deixou sozinho, não nos deixou desamparado. A gente vê essa situação que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? E isso não é de hoje, assim, acontece da noite pro dia. Os caras vão burlando a lei, deixando a lei de lado, né? É jogo de bicho, a polícia não pode subir no rio, começou lá com o governador lá atrás e tal, aquela coisa toda. E vem vindo, a gente vai quebrando leis, e vamos criando monstros ou situações monstruosas na nossa volta. Né? Vamos deixando de cuidar dos nossos filhos, vamos deixando de cuidar da nossa própria vida, vamos deixando de cuidar da nossa cidade, vamos deixando de cuidar da igreja, e vamos deixando as coisas. Não tem problema, né? Não tem problema, é só uma coisinha, né? Não, é só uma... É uma coisinha aí da Bíblia que a gente não precisa cumprir, essa parte vamos pular. A gente vai burlando a lei, né? Mas há uma lei. O pecado gera a morte, a desobediência gera a morte. Há uma lei operando em todas as áreas da nossa vida. Por isso que a gente tem que, em Cristo Jesus, né, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Inclusive isso para fazer o que é certo, para fazer o que é correto, para não fazer as coisas erradas, porque a conta vem, a conta vai chegar. Ah, mas eu não quero essa coisa ruim. Então não queira desobedecer também. Não queira fazer as coisas erradas. Não queira desobedecer a Deus. Obedeça a Deus, obedeça a Jesus. Esse é o caminho melhor para nossas vidas. Deus te abençoe a tua vida. Um bom final de dia.